parece que tinha um shopping, um elevador de um shopping lá que tinha muita adolescente lá fazendo bagunça, alguma coisa assim. Que eles estavam botando frequências muito agudas assim, que adulto não ia perceber, porque já tinha perdido a capacidade de ouvir esses agudos. E os jovens, como são jovens ainda, né? Eles iam ficar incomodados com um som muito agudo. Eu não sei se isso era a verdade mesmo, mas eu lembro de ter visto isso aí. Eu já ouvi falar que um professor fez isso em sala de aula. Ele colocou uma frequência que ele, por exemplo, não ouvia, mas que para os alunos, que era tudo adolescente, ia ser bastante incômodo. O pessoal calar a boca, vamos dizer assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus Bahia e está começando agora o nosso podcast Agora Próton. E hoje temos um tema muito interessante, que é a união de duas áreas do conhecimento, uma na arte e outra na ciência, e que se complementam, que é a física e a música. E hoje, para estar aqui com a gente, para trabalhar com a gente nesse assunto, temos aqui nosso amigo Andrei. Por favor, Andrei, se apresente aí para o nosso público. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é André Conceição, sou estudante de licenciatura em música do IF Sertão, né? Estou atualmente entre o quinto e sexto período, assim, quase terminando já. E eu vim aqui fazer essa interligação, né, de conhecimentos da área da física e da música, né, que tem muita coisa em comum. Bom, a gente pode começar falando um pouco sobre como é que a gente define o som na música e na física. Por exemplo, na física, a gente costuma dizer, até uma linguagem meio técnica, meio chata, de que o som ele é uma onda mecânica, ou seja, é uma onda que se propaga em meios físicos, ou seja, no ar, na terra, ou seja, ela necessita de um meio para se propagar. Ela tem uma propagação longitudinal. O que quer dizer isso? Quer dizer que a direção do movimento de propagação é igual ao movimento de vibração da fonte, ou seja, como a fonte vibra, o som se desloca no mesmo sentido, de vibração. E a característica que para mim eu acho que é até mais interessante assim, que a gente pode interligar agora, é de que o som ele se propaga tridimensionalmente. O que quer dizer que é isso? Ele se propaga nas três dimensões, ele viaja em três dimensões. E eu acho que essa é uma característica muito interessante para o ser humano, porque a gente pode interagir muito mais assim com o som, porque a gente vive em três dimensões, na verdade. E na música, como é que vocês definem o som aí, Andrei? No caso, pra gente, a gente não entra na parte técnica mesmo da definição. A gente aproveita só mesmo o resultado dela, né? Que é como o nosso cérebro interpreta a pressão do ar. Eu não lembro do termo certinho, né? Mas essa diferença de pressão, que é o que causa o som, né? Aí a gente se atém mais à frequência em si mesmo dessa pressão, né? Que é causada. Os aspectos bem básicos do som, né? Que a gente tem. A gente entra a intensidade desse som também, né? Se ele é forte, se ele é fraco. E a qualidade do som, que é o que a gente chama de timbre, né? Que é o que a gente sabe que é uma voz humana, que é um instrumento. Inclusive, um complemento da sua fala é de que o timbre está associado, por exemplo, à característica da composição daquele material que está vibrando. E é por isso que a gente diferencia, por exemplo, sei lá, o som de um instrumento de sopro e um instrumento de corda. São materiais diferentes que estão vibrando. No caso, no instrumento de sopro, a gente utiliza o ar, né? Colunas de ar que vão vibrar. E instrumento de corda, você tem uma corda que está tensionada e vibrando, não é isso? Isso. E aí, tipo, se você voltar para uma abordagem mais matemática física, o timbre é basicamente um desenho de gráfico diferente, né? Se você olhar o gráfico dos timbres, geralmente é similar, quando o som é similar, e quando são sons bem distintos, você vai ver uma diferença nesse gráfico de oscilação. Que aí você sabe que são timbres diferentes, mesmo sem ouvir o som. E na voz humana também, né? Cada pessoa tem um corpo e uma prega vocal diferente, então isso aí vai diferenciar bastante uma voz da outra. Tem pessoas que têm, digamos assim, uma prega vocal mais relaxada, outras mais tensa, tem gente que tem uma voz mais nasal e por aí vai. E aí já modifica muito mais o timbre de voz de cada pessoa, né? Isso, aí, se você pensar como visualizar um equalizador, aquela mesa de som, que
que tem várias coisinhas. Se você imaginar que cada botãozinho lá que aumenta e diminui o volume ali, cada chavezinha daquela, se você imaginar que é uma parte da frequência, né, que é os harmônicos, né, que a gente até vai falar depois deles, né. Se você imaginar aquilo, o som, ele é combinações daqueles harmônicos, de intensidades dos harmônicos, o timbre no caso, né. O jeito que você organiza aquela intensidade de cada harmônico, você vai ter o timbre, ou seja, você pode de fato criar os timbres, reproduzir. Tanto é que a gente tem isso na música, nos softwares de edição de música. A gente tem banco de sons que são criados do zero mesmo, só combinando a intensidade dos harmônicos, e aí a gente consegue chegar em sons bem parecidos com sons dos instrumentos reais. Só que no caso eles são assim, uns sons bem limpos, assim, que não tem interferência de ruído externo na hora da captação deles, vão ser puramente eletrônicos, eles, artificiais. Essa dúvida que eu tinha sobre teclado, por exemplo, que eu vejo os caras fazer todo tipo de som com teclado, eu não sabia exatamente como é que funcionava. Isso, é tudo combinação de harmônico ali, só que como tá configurado, não no caso, tipo, o cara vai cada harmônico assim, um de cada vez, mas já tá configurado pra ficar mais fácil ele combinar as coisas ali. Mas dá pra tirar muito som parecendo do som de instrumento real mesmo, assim. De fato. Uma coisa interessante também que a gente pode atrelar aqui sobre física e som e tudo mais é de que também tem características sobre a onda. Por exemplo, a gente estuda lá na física, no ensino médio, por exemplo, comprimento de onda, que é a distância entre dois pontos de uma onda que se repete. Vamos imaginar aqui uma onda subindo e descendo aqui, por exemplo, num gráfico, como a gente aprende na escola. Da base da onda, digamos assim, da linha do gráfico baixa, né, até o ponto máximo que a onda sobe, aquela ali a gente tem a intensidade dela, que a gente também chama de amplitude. A distância entre, por exemplo, dois pontos altos de onda que se sucedem é o que a gente chama de comprimento de onda. E a quantidade de repetições que a gente tem do mesmo ponto, vamos dizer assim, suscetivamente dentro do espaço de onda que ela se propagou, é o que a gente chama de frequência. Ou seja, a gente pode analisar a frequência de uma nota musical, de um som qualquer que seja, a partir da representação dessa onda. Quanto mais ondinhas eu tiver, vamos dizer assim, quanto mais cristas, pontos altos eu tiver naquela onda, maior é a frequência. E quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Em contrapartida, quanto menos ondas eu tiver, ou seja, quanto mais espaçado for o intervalo entre uma crista ou um vale, que é o ponto mais baixo de uma onda, e outro, mais grave será esse som, porque a sua frequência foi menor. Em contrapartida, a gente tem um comprimento de onda muito maior. E isso influencia, por exemplo, na construção de instrumentos. Não sei se vocês sabiam desse ponto. Não tão tecnicamente assim, né? Mas a gente meio que aprende isso também, né? Por exemplo, instrumentos como instrumentos acústicos, como, sei lá, violão, contrabaixo, aquele grandão de orquestra, eles têm esse formato meio cavado assim, para poder meio que burlar, vamos dizer assim, meio que um atalho, um artifício de construção do instrumento, porque a parte maior, assim, mais arredondada, serve para emitir, vamos dizer assim, melhor propagar os sons mais graves. E a parte que é a menorzinha, por exemplo, na caixa de um violão, a parte de cima, é para sons agudos. Então você consegue criar uma caixa que ela vai tanto propagar sons graves quanto agudos, com boa qualidade, sem precisar, digamos assim, de duas caixas diferentes. Você faz uma só, que ela serve para duas coisas. Entendi. Foi meio que uma sacada do pessoal no processo de construção do instrumento. Eu lembrei de um negócio também que acontece com cordas, né, especificamente, que você não precisa ter um comprimento de corda muito grande para você, tipo, ter uma frequência baixa, né, um som grave. Você pode também ter, como você até estava falando do material, né, o material influencia no timbre, né, mas também influencia na amplitude, na frequência, desculpa, né, na frequência que ele vai consegue vibrar, né? Quanto mais grossa a corda, não precisa nem ser grande ela, mas se ela for bem grossa, ela vai vibrar bem lento também. Então é um jeito também de fazer um instrumento grave sem ser muito grande, ele gigante. Inclusive tem aqueles ukulele baixo, uma coisa assim, não é? Ele é bem pequenininho e as cordas bem grossonas, assim, pra conseguir ter o som grave, né? É porque, por exemplo, tem uma fórmula que explica isso. Eu acho que é a velocidade de propagação na onda numa corda. E se eu não me engano, é a tensão, ou seja, o quanto ela está esticada, dividida pela densidade linear, que é o tanto de massa que eu tenho ao longo da corda. E é meio que isso aí. Você consegue associar esses fatores que nem você falou aí. E aí, eu não vou lembrar qual é o parâmetro pra gente chegar na fórmula de fato. Mas, em miúdos, é isso. Você consegue manipular a frequência, tanto você tendo mais massa na corda, você tendo uma corda mais grave, quanto mexendo na tensão, ou seja, esticando ela. O pessoal que toca guitarra, violão, esse instrumento assim, e até piano também, que é o instrumento de corda, né? Você sabe que você apertando uma corda, você vai deixando ela mais aguda. E se afrouxar, vai ficando mais grave. Ou seja, essas duas formas aí. Ou você colocando mais massa, deixando a corda mais grossa, ou você afrouxando ou apertando ela. Você manipula diretamente a frequência dela. Um bom ponto. Obrigado, Andrei.
E teve um dos pontos que eu citei aqui, que foi amplitude de onda. Se a gente coloca desse jeito, formando na frase desse jeito, amplitude de onda, é muito técnico. Mas a gente usa essa palavra no dia a dia sem se dar conta, que é volume. Como assim? Quanto mais ampla for a onda, digamos assim, quanto mais alta ela foi, mais energia ela teve. Consequentemente, mais volume ela teve. E se a gente pegar amplitude e trouxer pra música, a gente consegue entender diretamente. Instrumentos elétricos, como a guitarra, por exemplo, que não tem uma caixa acústica aberta, né, uma caixa acústica sólida, eles não têm tanto volume sem um amplificador, ou seja, sem algo que lhe dê amplitude. Confira amplitude às ondas dele. É legal que quando fala os termos aí, né, começa a fazer sentido as coisas, né? Tipo, tem coisa que a gente, tipo, amplificador, a gente nem pensa na palavra amplitude quando a gente é do meio da música, principalmente quem é só do meio da música, assim. Você escuta amplificador, mas nunca para pra pensar de onde é que vem esse nome, assim. Inclusive, tem até uma brincadeira que um professor de física fez na internet, que era: é possível gritar baixo? Até uma coisa que eu ia até citar também, né? Que é uma coisa que acontece muito, que as pessoas confundirem altura no meio da música, né? Altura e intensidade. E quando a gente se refere à altura, a gente não tá se referindo à intensidade do som, a gente tá se referindo à frequência. E aí no caso, responde essa pergunta, que é sim possível gritar baixo. Se for uma pessoa que tem a voz grave, se ela estiver gritando, ela tá gritando baixo. Exatamente. A altura pra gente da música aqui é ser grave ou ser agudo. Isso, perfeito. E a gente tem esses pontos todos aqui, mas a gente não falou ainda, por exemplo, o que é uma nota musical, ou seja, no dia a dia. Como é que vocês falam de nota musical na música? Pronto, a nota musical, ela é basicamente uma forma que a gente usou para classificar as frequências, né? Tipo, é bem arbitrário assim, mas não tanto, porque a gente parte de uma frequência assim, padrão, ela, né? Se você pegar, tipo, por exemplo, a nota que a gente usa para afinar os instrumentos, que é o 440, né? 440 frequências, vezes por segundo de hertz, né? Pronto, ali, tipo, a gente simplesmente decidiu, o ser humano, né, ao longo do tempo, decidiu que a gente ia dar nome para as frequências, né, porque a gente percebia essas frequências de formas diferentes, com sons diferentes. E aí outra coisa que a gente percebeu também foi que quando a gente dobra ou diminui pela metade uma frequência, a gente percebe como a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma nota a 440 Hz, que é o Lá de afinação que a gente usa, e a gente dobra ou tira pela metade esse número, a gente vai dar o mesmo nome para ele. Ou seja, a gente vai ter várias frequências diferentes com o mesmo nome, porque a gente percebe de forma muito, muito, muito similar. Não é igual, mas é muito similar ao ponto de enganar o cérebro para achar que é a mesma coisa. E aí, partindo disso, desse espaço de metade, tipo de dobro de metade, né? Por exemplo, 440, 880 Hz, que a gente vai dar o mesmo nome, que um é dobro do outro. E aí, nesse meio termo, a gente começou a experimentar proporções simples, de frações simples. Que no caso até são experimentos bem famosos de Pitágoras, com cordas, né? Que ele esticou corda, foi dividindo essa corda em várias partes, com frações simples, né? Tipo 3/2, 4/3, são proporções de corda, né? Tamanho de corda. E aí ele foi gerando sons diferentes, e aí foi dando um nome para cada coisa, para cada nota. Basicamente, o surgimento das notas musicais, isso tem mais ou menos essa origem, assim. E você citou o Pitágoras aí. Se eu não me engano, falam que ele tava... Na verdade, é um ponto importante dizer aqui, que talvez Pitágoras nem tenha existido. Seja um artifício dos gregos para criar um mito, para meio que continuar essa história de que os gregos são os mais inteligentes e tudo mais. Mas a gente sabe hoje em dia que, por exemplo, os gregos pegavam conhecimento de outros povos, traduziam e aplicavam. Ou seja, é uma ideia muito inteligente, mas é meio que serve pra gente quebrar esse mito de que são, tipo, um povo superior, raça superior, essas coisas. Mas vamos lá. Diz a história que Pitágoras estava vendo um ferreiro bater num pedaço de metal, e ele percebia que quando ele batia em pontos diferentes do metal, o som era diferente. E aquilo ali meio que deixou o cara com vários pensamentos, né? E aí ele fez o tal do experimento do monocorde, se eu não me engano, que era uma caixa acústica e uma corda esticada. E aí ele fez esse instrumento, esse estudo aí sobre frequências numa corda. E de fato chegou esse resultado aí, que a gente sabe mais na frente, que é o estudo dos intervalos musicais. Mas eu não vou tocar nesse ponto aqui agora não, que eu quero deixar mais na frente pra você tocar algumas coisas pra gente aqui. Enfim, e aí ele chegou de fato a esse resultado. Na física, a gente diz que uma nota musical trata-se de um som regular. Essa é meio que a definição que dão pra gente lá. Como assim? Se eu bater uma palma aqui, por exemplo, não sei se estourou o áudio, espero que não.
No momento em que eu bato a palma, eu tenho um pico de som. É como se eu tivesse um som mais agudo. Porém, na medida que eu vou desfazendo o movimento da minha mão, esse som, ele vai meio que perdendo amplitude. Amplitude? Perde até frequência também. Enfim, ele se perde estrutura. Ele deixa de ser uma vibração regular. É diferente da nota musical. A nota musical, quando a gente toca ela meio que se sustenta naquela frequência e ela soa com frequências complementares, que são os chamados harmônicos, né? Que foi meio que isso aí que o Pitágoras estudou ali naquela corda que ele podia. Isso porque, se eu pego uma corda e estico ela vai fazer uma onda estacionária. O que é isso? Ela vai vibrar, vamos supor que eu toque ela da extremidade, sei lá, de trás. Vamos supor que eu dei uma orientação aqui, né? Direita e esquerda. Eu toquei ela da direita pra esquerda. Essa onda vai sair da direita pra esquerda, vai bater na outra extremidade e vai voltar por baixo. E se eu ficar tocando, eu vou ter duas ondas numa corda só. Uma onda estacionária, uma onda que vai e volta. E quando eu faço isso, eu faço surgir frequências complementares. Eu tô com meu violão aqui, vou tentar explicar. Tá, quando a corda tá esticada certinha ali, afinada, a gente diz que ela é a frequência fundamental da corda, na física. Então eu vou tocar aqui uma nota Mi. Esse aqui, se eu não me engano, é o Mi 2. Enfim, é um Mi grave aqui. Como essa onda vai e volta, exatamente no meio da corda, eu vou ter um ponto de encontro dessa onda que foi e voltou. Na física, a gente chama esse ponto de nó. Ele é um ponto que não vibra, vamos dizer assim, é um ponto que está estático entre os pontos de crista e de vale dessa onda que se formou na corda, essa onda estacionária. Se eu colocar o dedo em cima, o pessoal que toca violão, toca instrumento de corda, não vou apertar a corda, como a gente aperta para gerar uma nota. Eu vou colocar o dedo em cima, vou só posicionar. Se eu fizer isso, eu vou obter uma frequência como se eu tivesse uma corda do tamanho da metade dessa corda que eu tenho. Ou seja, uma corda menor e mais aguda. Entretanto, eu não apertei a corda, eu só posicionei o dedo. Vamos lá, frequência normal. Frequência da metade da corda. E essa frequência, como o Andrei falou, ela tem um dobro de vibração da frequência da corda original. Não é isso, Andrei? Isso, perfeitamente o dobro. Se eu vier na posição da corda que eu tenho aqui, 1/4 de corda, eu vou ter o dobro do dobro da vibração. E se eu continuar manipulando essa corda aqui em diferentes comprimentos dela, eu vou chegar em frequências diferentes também e que vão ser múltiplos dela, vão ser os intervalos que estão associados a essa corda. E a gente chama tudo isso aqui de harmônicos. Ou seja, quando eu toco uma corda, uma nota musical, seja cantada ou tocada num piano, no instrumento, o que a gente está ouvindo, na verdade, são frequências complementares que soam junto a essa frequência e fazem ela ser estável, fazem ela ser um som regular. E é até interessante que, por exemplo, se eu fizer um acorde aqui, ó, tá meio desafinado, eu acho. Tá bom aí. Tá? Meio que por tabela, vamos dizer assim, algumas cordas, por estarem associadas pelo esse fator de harmônicos, vão vibrar junto. A gente chama isso aí de ressonância também, eu posso explicar mais um pouquinho depois. Mas é meio que isso. Como as notas estão associadas entre si por fatores de vibração que são complementares, quase que eu não falo, umas às outras, elas meio que vibram. As pessoas gostam de falar por simpatia, a gente chama na física de ressonância. E é meio que isso aí que diferencia uma nota musical de um som, sei lá, de um ruído, de uma palma, de um bater o pé no chão e coisa do tipo assim. Eu lembrei de um negócio bem legal que eu mostro pros meus colegas, meus alunos, assim, quando a gente tá afinando o instrumento. Com essa questão de uma coisa vibrar a outra, né? Quando a gente tá tocando, tipo, no nosso instrumento, tipo, violino, por exemplo, eu tô dando aula de violino. Aí eu toco, vamos afinar a corda ré do violino, aí eu toco a corda ré, e aí, tipo, se a corda ré de outro instrumento tiver afinada, ela vai vibrar também, se ela tiver próximo o suficiente. Isso, verdade. E isso porque, meio que a matéria no universo, na existência, ela tem essa tendência a vibrar. Ela tem a tendência a se movimentar de modo, digamos assim, ordenado. Ou não, né? Um modo meio difuso. Eu acho interessante. Aí tem outra coisa também que eu acho interessante nessa questão de vibração, assim, tipo, com vários instrumentos juntos. É quando, por exemplo, a gente tem falando bem em termos de música mesmo, assim, quando a gente tem a nota, pegar tipo duas notas, nota Ré, vou dizer que tá a 300 Hz esse Ré, aí você pega uma nota Lá, dizer que tá os 440, vamos dizer assim, né? E aí se você fizer a diferença, fazer a conta mesmo, 440 menos os 300 vai ter 140, e você vai conseguir ouvir essa frequência. Se tiver o Ré e o Lá acontecendo ao mesmo tempo, você consegue ouvir a frequência, que dá a diferença das duas frequências. No caso, esses 140 Hz você consegue ouvir se você prestar atenção. Ele fica bem, bem sutil, mas você escuta. E inclusive o afinador, ele pega o afinador. Se você toca duas frequências juntas, ele vai dar o resultado da diferença das duas frequências. Isso eu não sabia, não. Pode fazer a experiência depois aí, ó. Pega tipo a corda Ré e a corda Si ao mesmo tempo do violão e toca de frente para o afinador. Ele vai dar uma terceira frequência totalmente diferente aí, se estiver bem afinadinho.
Eu acho que talvez tenha influência de interferência de ondas. Talvez seja isso, eu posso estar até enganado. É porque, tipo, aí vou tentar meio que meu entendimento, assim, tipo, eu não pesquisei nada agora sobre isso, mas eu acredito que seja, tipo, você tem as duas frequências, né, como eu falei, o 440 e 200, e aí, tipo, eles não vão se encontrar. Eles só vão se encontrar algumas vezes, assim, né? Porque eles têm múltiplo em comum, né? Então eles vão se encontrar algumas vezes, né? As batidas deles, das duas frequências. Mas, tipo, eles vão ter umas outras vezes que eles não vão se encontrar. E aí vai gerar batidas, que a gente chama na música. Quando a gente tá com duas notas desafinadas, a gente diz que tem batidas entre elas, que elas não estão se encontrando, as frequências. E aí essa batida, ela é uma frequência, ela é regular, essa batida de notas desafinadas. Tanto é que se você toca uma nota muito próxima da outra, você consegue ouvir essas batidas, bem assim, bem, se você prestar atenção, você toca duas notas bem pertinho uma da outra. E aí isso é uma terceira frequência que está sendo gerada, com essa diferença das frequências. E aí quanto mais rápida essa batida, ela vai virando som. Que eu acho que a gente nem, não sei se vai falar ou esqueceu de falar que tem o limiar, né, da percepção humana de frequência, né, que de abaixo de 20 Hz a gente percebe como batida só, a gente não percebe como som, a frequência. E acima de 20 mil a gente já não escuta nada. Mas esse ponto, assim, escuro, assim, entre 20, 22, 23 Hz, assim, o cérebro não sabe como interpretar, se ele vai ouvir batidas ou se ele vai ouvir som. Aí muitas vezes ele não escuta nada, ou então não sabe como reagir àquilo ali. Caraca, você não sabia, não. Porque é chamado de faixa audível, não é? Esse intervalo de som entre 20 e 20 mil? 20 Hz e 20 mil Hz. Aí geralmente isso cai com o tempo, né? Esse 20 mil Hz ele vai diminuindo. Geralmente o normal é ficar até 16 mil, tipo, ao longo do tempo da vida. Mas abaixo que isso já tem que procurar ver o que é, que geralmente é nessa faixa aí. Entre 20 Hz e 16 mil a 20 mil Hz. Tanto é que tem, por exemplo, eu lembrei de outra coisa. Ouvi uma notícia, eu não sei se era certo, se era verdade mesmo, que tinha elevador em shopping, alguma coisa assim, que emitia umas frequências muito agudas mesmo. Quanto mais jovem você é, mais alto você consegue ouvir, mais frequência alta você consegue ouvir. Quanto mais velho você já vai perdendo essa capacidade. E aí, tipo, parece que tinha um elevador de um shopping lá, que tinha muita adolescente lá fazendo bagunça, alguma coisa assim. Que eles estavam botando frequências muito agudas, assim, que adulto não ia perceber, porque já tinha perdido a capacidade de ouvir esses agudos. E os jovens, como são jovens ainda, né, eles iam ficar incomodados com um som muito agudo. Eu não sei se isso era verdade mesmo, mas eu lembro de ter visto isso aí. Eu já ouvi falar que um professor fez isso em sala de aula. Ele colocou uma frequência que ele, por exemplo, não ouvia, mas que para os alunos, que era todo adolescente, ia ser bastante incômodo. O pessoal calar a boca, vamos dizer assim. Uau! Então acho que pode ser verdade mesmo isso aí. Eu sei que com um cachorro, né, com animais assim, que são mais sensíveis assim, acontece, né, que tem aqueles apitos lá, né, que solta frequência bem aguda, assim, pra espantar os cachorros. Se eu não me engano, o cachorro escuta numa faixa tipo de uns 70 mil Hz de frequência, ou seja, pra eles... É muito agudo isso, é inimaginável. É literalmente inimaginável para um ser humano pensar isso aí. E em nota musical também acontece algumas coisas, não é, Andrei? Por exemplo, se for muito grave, a nota mais grave de um piano, por exemplo, é quase como se não fosse uma nota. É tipo, sei lá, você tá ouvindo... É que eu tava falando, né? Tipo, fica já saindo daquele limiar lá, tipo, que o cérebro não sabe como interpretar. Se ele só vai ouvir batida, ou se ele vai ouvir um som contínuo. E as mais agudas também, ela tem um som meio pitoresco, eu vou dizer assim. Não sei se eu posso definir dessa forma. Que tipo, o Lá grave, né? Que é a primeira nota do piano, ele é 27 Hz, mais ou menos assim. Aí 27 já é perto do limiar lá, dos 20 lá. Uhum. Quanto mais perto de lá, dos 20 lá, mais a gente... Tanto dependendo do timbre, né? Do desenho, do gráfico, né? Do timbre, do instrumento, a gente já pode perceber essas batidas até com a frequência um pouquinho maior. Que depende como é a onda. Que a gente só não percebe dificilmente a gente só não percebe as batidas quando é a onda pura, né? Que é da senoide, né? Quando tem os timbres normais mesmo, que tem que o gráfico não é regular, né? Deles, tem uns picos bem do nada, assim, aí é mais fácil a gente perceber as batidas deles. Perfeito.
cabeça e no imaginário quando vê programas, sei lá, de tipo The Voice, esses programas de cantores assim, que alguém sempre fala, nossa, você tem uma afinação perfeita. Ou então, meu Deus, meu violão tá desafinado, que nem eu falei aqui, coisa do tipo assim. Explica pro público geral do nosso podcast aqui o que é que seria afinação. Pronto. Afinação. Para a gente ter uma coisa afinada, a gente tem que ter um parâmetro, né? Tem que comparar com outra coisa, no caso, outro som. Até o que eu tinha citado antes, né? Que é o lá de afinação, né? Que eu citei assim quando tava falando de outra coisa. Aquela nota 440 que a gente usa hoje em dia, né? Aí pode variar esses 440 Hz, 442, aí dependendo do lugar. Mas o padrão é 440. A gente baseia nossa música ocidental todinha nessa afinação, 440 Hz. E aí ele vai gerar uma nota que a gente chamou de Lá, essa frequência. Aí a partir desse Lá de afinação, a gente vai afinar todas as outras notas. Fazer todos. E aí, no caso, os instrumentos fazem isso sozinho. A gente não precisa sair calculando tudo, né? Já tá tudo calculado, é só tocar, é só cantar. E aí, quando a gente vai cantar uma nota afinada, ou tocar uma nota afinada, a gente tem que entrar em consonância com essa nota, com a nota que já foi gerada lá, por exemplo. Cada nota tem sua frequência lá. Se a frequência não bater, for 1 Hz diferente, já vai ser uma nota desafinada. A gente começa a perceber, o que eu também tinha falado, aquelas batidas, né? Se você pegar duas pessoas e tentarem cantar a mesma nota e uma tiver ligeiramente mais alta do que a outra, você vai perceber esse incômodo, essa batida, que é o que a gente chama de desafinação, que é basicamente desencontrar as frequências. E a afinação é encontrar, tá com as frequências iguais. Aí quando a gente, o canto é muito afinado, é porque ele tá conseguindo cantar junto, em consonância com o instrumental que tá por trás dele, por exemplo. Porque se ele cantar sozinho, a gente não tem como dizer se ele tá desafinado ou não. Aí a gente teria que analisar de outra forma, que seria por intervalos. Mas a gente precisaria saber o parâmetro daquela pessoa cantando sozinha, que a gente não tem como saber, não tem como comparar com outra pessoa. Mas, por intervalos, assim, a gente consegue saber se a pessoa sozinha tá cantando desafinado ou não também. Mas a gente precisa definir um ponto de partida para fazer isso. Nunca do nada. A gente não pode sair e dizer do nada que uma pessoa tá desafinada. A gente só tem que primeiro definir um parâmetro, aí a gente começa a fazer as análises, entendeu? Inclusive, eu hoje em dia mal tô usando afinador pra afinar o violão, eu tô indo sempre pro intervalo. Eu pego uma corda e falo, ok, isso aqui vai ser meu padrão, e vou saindo, vou fazendo quarta justa, quinta justa, até achar, até por acorde também. E eu afino desse jeito, tem um tempo que eu não pego no afinador pra afinar mais. Que basicamente, no caso dos cantores mesmo assim, o principal exercício é cantar em intervalo, né? Porque, diferentemente de instrumentos musicais, como o violão, o piano, que tem as notas já definidas, ou até mesmo o violino que não tem a nota definida lá certinha, não tem as trastas que nem o violão, mas por memória muscular, a memória mesmo, a gente sabe onde fica as notas. Só que na voz a gente tem que ter um controle muito grande do nosso corpo para cantar. Então aí, quando vai cantar, a gente tem que fazer esses exercícios de intervalos para ficar certinho, para não sair cantando de qualquer jeito também. Perfeito. E a gente já falou bastante aqui por cima, até explicou um pouquinho aqui, que é esse conteúdo dos intervalos, que ele, digamos, é uma das coisas mais fundamentais para a música e que tem interligação com a física, não é verdade? Uhum. No caso, o intervalo, né, que é o que baseia a nossa música daqui, né? Porque foi, partindo de combinações de som que a gente foi dizendo, isso é bom, isso é ruim, eu gosto disso, isso é bonito, isso é feio. E aí a gente foi juntando, combinando. Aí toda vez que eu falo a gente as pessoas, né, ao longo da história, né, no caso. Aí foi combinando os sons, né, isso aqui é bonito, e foi fazendo um sistema. E aí, porque basicamente a gente parte de intervalo, que antigamente a gente não tinha esse conceito de fazer acorde, sequência de acordes, harmonia, essas coisas. Era tudo intervalo. A música antiga, ocidental, né, ela era basicamente uma voz só e brincando com intervalos. Aí foi desenvolvendo, aí foi cantando 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Aí foi que a gente chama de polifonia, canto polifônica, foi criando. E ainda não tinha o conceito de harmonia. Aí depois, quando foi sistematizado a afinação, o sistema de afinação que a gente usa hoje, aí a gente tem um conceito de harmonia mais definido também. Mas basicamente a alma da nossa música é intervalo, tudo é intervalo. E na física a gente vê um pouco sobre intervalo, passa bastante por cima assim, e conta essa historinha aí do Pitágoras e tudo mais, e fala um pouco sobre como se chegou na música de hoje em dia.
Eu vi um vídeo interessante de um cara falando sobre música nas igrejas no tempo aí, sei lá, do canto litúrgico gregoriano, se eu não me engano, de que até a construção foi influenciada pela música. Tipo, construíam as capelas das igrejas de modo que as frequências complementares, ou seja, os harmônicos, soassem, digamos assim, melhor dentro da estrutura da igreja. Porque o povo tava ali para cantar músicas sobre Deus, sobre tudo mais, sobre devoção, e meio que a estrutura da construção, da arquitetura da igreja, tinha que ajudar nesses cantos aí, os cantos litúrgicos gregorianos, da propagação do som, né? Isso. Que é o que a gente chama aqui, pelo menos na música, a gente, não sei se é o termo correto, mas é a acústica que a gente fala, né, do lugar. Não sei se... Porque a gente tem que sempre ficar conferindo se a gente tá usando o termo certinho, né, que já começa que a gente usa peso, né, pra massa, né, aí nunca se sabe o que a gente tá usando certo ou errado depois. Inclusive, a música, só complementando aí, a música, ela desenvolveu muito na igreja, né? Que basicamente o pessoal só tinha a igreja para estudar, né? Se aprofundar em música nessa época. E aí todos os avanços musicais dessa época foram feitos na igreja. Tipo, de acústica, dessa questão de acústica, né? De projetar o som, de melhoria dos instrumentos, da tecnologia dos instrumentos também. O sistema de afinação, né, que desde a época de Pitágoras lá, né, que ele foi pegando frações simples. E se você pegar a música de agora, a gente não usa exatamente o que Pitágoras fez, por exemplo. Nos intervalos. Que a gente sistematizou isso de outra forma pra gente poder ter harmonia. Porque na época dele a gente não tinha harmonia. Aí podia fazer os intervalos puros, simples. Mas só que isso gerou um problema pra fazer harmonia, né? Esse sistema que tinha antigamente. E aí precisaram desenvolver um sistema que priorizasse a harmonia pra poder transpor músicas pra outros tons também. Você não ficar preso em um único tom. E ter mais liberdade criativa também. Que aí foi onde entra o sistema temperado, que basicamente é você dividir uma oitava, né, que é se você pegar a frequência, né, 400 Hz, por exemplo, e 200, né, você sempre dobro, né, você tem uma oitava, que são a mesma nota, aí você divide ela de quantas formas você quiser. E a gente dividiu em 12 partes essa oitava, só que o sistema temperado, ele divide em 12 partes exatamente iguais, o que não geram frações simples. Ou seja, no nosso sistema temperado, as notas são todas desafinadas, se for comparar com os harmônicos, a série harmônica. A não ser a oitava. Isso aqui é perfeitamente certinha. Andrei, tem esse fato também, assim, que eu já vi algumas pessoas explicando meio por cima, meio errado, que é o tal do coma, né? Que é tipo, isso tem um intervalo, que foi o que a gente definiu do semitom, que seria a menor distância, porém existe uma distância menor ainda que o semitom, não é isso? Isso. Porque basicamente é infinito, né? Essa distância, aí o coma é o que, teoricamente, o ser humano consegue perceber, tipo... a unidade mínima de diferença de frequência que o ser humano consegue perceber. E aí a gente tem 9, se eu não me engano, são 9 comas entre cada tom, né? No caso não é nem semitom, a gente compara o tom. Divide o tom em 9 partes. Se eu não me engano é isso, esse número. Mas tipo, por exemplo, eu consigo escutar uma diferença menor do que um coma, assim, entendeu? Mas é muito difícil, assim. Dependendo do timbre, você nem percebe o coma. A diferença. Mas chegou nessa média assim de 9 comas. Cada tom, tipo de um dó para um ré, você tem 9 comas. Do ré para o mi, 9 comas. Aí do mi, fá, sustenido, 9 comas. Aí você vai sempre um tom, que é a menor unidade. E aí existem músicas fora da nossa música aqui que a gente faz. Por exemplo, música indiana, ela usa muito essa divisão de oitava maior do que 12 sons, que é onde eles usam. Aí, se a gente for analisar pela nossa classificação do nosso sistema de música, né, que aí a gente define notas menores do que o semitom como comas, para eles não seriam comas mesmo, seria o sistema deles lá. Só que se a gente analisar com o nosso, a gente parece que eles estão fazendo música. Eu esqueci o termo certinho, mas tipo, seria com intervalos menores do que um semitom. Mas eles não estão fazendo isso, porque são sistemas diferentes. Microtons que chamam, né? Música microtonal. Microtonal, isso aí. Eu tinha esquecido o nome. Se a gente analisar com a nossa ótica, é microtonal a música deles, mas para eles não é, por exemplo. Mas o sistema deles. Aí é como cada sociedade desenvolve suas coisas mesmo. Né? Pronto, esse ponto é perfeito, porque é o próximo ponto que eu vou tocar. A gente tem uma nota, vamos imaginar aqui,
e a gente parte dela e vai criando não, vamos dizer assim, a gente vai pegando intervalos que estão lá próximo a essa nota aí. E a gente gera uma escala, digamos assim, até chegar à oitava. O que é que você tem para falar sobre escalas no geral, sobre como é que os povos utilizavam, até chegar hoje em dia que a gente tipo, usa de tudo, assim, e estilos musicais se influenciam de modo geral. Como a maioria das coisas na música é arbitrária também, né? Alguém decidiu e foi usando. Aí, tipo, por exemplo, vou falar já a história bonitinha lá, tipo, que é quando lá no tempo do canto gregoriano lá, da parte lá do canto litúrgico, tinha uma das músicas lá, elas cantavam, tinha um texto lá que começava, que cada frase começava com o que a gente usa de nome de nota musical hoje em dia, tipo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Aí essa música, ela foi a base pra fazer esse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Inclusive o Dó, ele não era Dó antigamente, era Ut, né? Que em latim lá, tinha um texto em latim lá, aí era Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Ti, né? No final. Foi propagado esses nomes pra dar o nome de cada nota. A gente gerou o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si disso aí. E depois o Ut virou Dó. Eu não lembro como foi que o Ut virou Dó, não vou saber dizer agora, mas gerou o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, essa música. E aí a gente foi partindo da quarta nota por exemplo, você tem Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, aí você começa do Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, tudo natural. E você tem um modo mixolídio acontecendo ao mesmo tempo, que é partindo da quinta nota. Seria o Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Só que aí você muda, né, pra ficar em Fá também, aí você gera uma nota diferente. Aí você vai combinando modos, e aí você tem sons característicos, tipo, da escala nordestina, que você tem... Vou até pegar aqui o instrumento aqui pra mostrar aqui, né, fica até melhor aqui, viu? Por favor, tô ansioso pra ver isso rapidinho aí, viu, que tá bem guardado aqui. Aí, tipo, a gente escala, né? Vamos começa a organizar aqui. A gente tem aqui Dó maior, né? E aí cada escala a gente pode começar de pontos diferentes que vai gerar alterações nos intervalos dela, né? Aí a escala maior, né? Do Dó maior, que eu falei lá, que tá ligado a coisas mais alegres, né? E a gente tem a escala menor, que eu vou começar do caso eu vou começar do Lá, né? Que tem um Lá menor. Tá um pouquinho, esse aqui tá bem desafinado, viu? Pronto. E aí que a gente associa a coisas mais tristes, mais fechadas, né? Geralmente. Foi comumente associada a isso. Aí um professor mesmo meu lá, ele falava, né, que a música judaica, né, ela usa a escala menor para coisas felizes, é o contrário da gente. Aí já é uma questão que cada sociedade vai interpretar de uma forma, né, as escalas. Caraca. Pronto, a música nordestina, a gente faz alterações características dos modos que eu tava falando, né? Quando você começa de cada ponto, você gera um modo diferente, você gera uma característica diferente na escala. Quando a gente altera a quarta nota, a gente gera a escala, o modo lídio, né? Essa é diferente aqui. E aí o que eu falei da escala da música nordestina é que ela combina esse som do lídio, do quarto grau aumentado, e usa o som do mixolídio, que é o sétimo grau da escala, que é o Si, ele abaixado, vira Si bemol. E aí quando a gente combina as duas, a gente tem um som bem característico nordestino. Você já vem já vem de cara assim, tipo, música nordestina aqui. Inclusive, Andrei, eu fiz fiz um instrumentalzinho pra colocar de trilha do podcast. A gente fica sempre tocando aí quando tem episódio das pessoas. Eu me baseei um pouco nisso aí, só que eu usei somente a sétima menor. E é interessante que, tipo, a nossa música, digamos assim, nordestina, ela tem essa característica de ser, não sei se eu tô equivocado aqui, mas é modal, não é isso? É, modal, é esse termo mesmo. Porque, tipo, ela não tá seguindo, tipo, uma escala, ela não segue fielmente a escala maior, maior e menor, né?
Quando sai dessa dualidade de maior e menor, a gente chama de modal. Porque, tipo, que o maior e o menor também são modos também. Mas quando a gente sai desse padrão de maior e menor, a gente vai pra música modal mesmo. E geralmente a música modal, ela fica batendo nos acordes de característica delas, assim. Você vai ficar ouvindo muito, assim. Principalmente música nordestina tem muito isso. Você fica me escutando, por exemplo, você tá em o mixolídio, o dó mixolídio. Aí você fica... Você fica escutando direto o acorde dó com sétima, né? Que é o acorde característico do mixolídio. Você vai ouvir muito isso. Reforçar o som do modo, né? É reforçar, pra você não achar que é tipo só simplesmente maior ou simplesmente menor. André, e a gente consegue dizer tipo, qual que é a origem dessa música da gente aqui de Pernambuco, da Bahia, do sertão como um todo? Porque a gente sabe que tipo, veio português pra cá, tinha africano, tinha indígena, e juntou esse povo todo e chegou nessa música aí que é bastante diferente, eu diria. Tipo, eu como um entusiasta de geografia que eu sou, assim, né? Tipo, de movimentos de povos, assim, eu cheguei num achismo meu, assim, né? Nunca cheguei a pesquisar mesmo, mas eu acho que faz muito sentido. Que é, por exemplo, no 1300, 1400, teve a invasão... Na verdade, teve antes, na verdade. Foi a Reconquista. Mas teve uma época aí, por aí, eu não lembro exatamente, que teve a invasão árabe na Península Ibérica, né? Aí depois teve a Reconquista lá, né? Teve a guerra lá pra eles reconquistarem lá a Península Ibérica. Só que nisso, a gente ganhou muita coisa dos árabes disso aí, na Península Ibérica, né? Que foi muitas palavras, né? Começando com al... são de origem árabe, que a gente tem no português. Foi a influência disso. Alface, né? No caso, assim, geralmente é coisa de comida, essas coisas, coisa mais primitiva mesmo. E a música também foi influenciada. Por exemplo, quando você escuta uma música espanhola, aquela música que você vê, tipo, música espanhola, de toureira, de torada, né? Essas coisas assim. Aquilo é basicamente música árabe ali. É a mesma escala, basicamente. Você vai ver muita similaridade. E aí, consequentemente... É um pouco de cantar, né? Oi? Até um pouco do jeito de cantar do flamenco é meio parecido com o do árabe. Que é da influência dos povos árabes naquela época lá, que eles ficaram muito tempo lá, que foi o suficiente para influenciar tanto cultura como palavra, né, vocabulário, cultura, tudo. Não me engano, assim. mais ou menos uns 700 anos que eles ficaram por lá. Foi muito tempo mesmo. E aí, tipo, pronto, aí os portugueses vieram pra América, né, pra cá, e com isso eles levam a cultura deles. E aí, tipo, essa escala meio que veio deles, assim, eu digo que veio do povo árabe mesmo, porque tem gente que confunde, tipo, a escala nordestina com a escala árabe também, porque são similares. E aí, tipo, a gente pegou a parte de escala deles, assim, e a gente adicionou elementos rítmicos africanos, que é basicamente a música brasileira, tem rítmica africana com um sistema musical europeu. A gente, de fato, é uma mistura de muita gente na nossa música. Foi muito bom esse episódio e eu quero caminhar ele pro final com o último tema que eu falei pra gente falar aqui, que é o de acordes. E agora vai ser algo bem aberto, você pode falar à vontade se você quiser aí, sobre qual acorde que tu acha mais bonito, qual que tu mais gosta. Aí, só pra deixar certinho, né, o acorde, né, aí basicamente pegar esses intervalos, né, e tocar ao mesmo tempo, né, que a gente gera os acordes. Para fazer só a explicação básica aqui, né, a gente tem dois acordes básicos, né? Duas classificações básicas de acordes, que é o maior e o menor, que a gente muda só um intervalo entre... A gente usa 3 notas para fazer os acordes, né? A gente tem isso aqui. 3 notas. Dó, que é o Dó, o Mi e o Sol que eu tô tocando aqui. A gente gera um acorde, que é o maior, que a gente chama de maior. E aí quando a gente muda uma das notas, que é a nota do meio, o Mi, a gente gera o acorde menor. Aí a gente pode adicionar outros sons em cima desses acordes aqui, né, para deixar eles com mais cor, né, com mais outras características nele. A gente pode botar uma outra nota, né, para mudar a sonoridade. Né? Aí dependendo, aí vira bagunça. Chega um ponto que você pode botar tudo aqui.
Pronto, aí a gente tem basicamente isso. A gente tem outras combinações também que pode fazer tensões, né? Uma coisa que é muito importante na música da gente é tensão. Que a gente tá baseado em tensão e relaxamento. Você criar uma tensão e criar um relaxamento logo em seguida. Ou seja, a gente tem acordes de tensões. Que tem intervalos mais tensos, assim, né? Que pra você poder resolver eles depois. Que é pra mexer mesmo com a pessoa mesmo, pra mexer com o ser humano, com a sensação mesmo. Qual era o tempo? Era o acorde favorito, né? Pode dizer? Isso que você mais gosta aí. Pode falar até mais de um se quiser. Eu gosto muito de tensão. Eu gosto muito de tensão. De acorde com a quinta diminuta. Eu gosto de tensão. Acordes que tem trítono, né? Que a gente chama. E acorde 7 minor também eu gosto desse aqui. Acho bonito. Basicamente esses aí. Eu gosto muito da sensação de tensão, de acumular tensão pra poder chegar depois num acorde que resolve ele, assim. É uma sensação muito boa. Sabe um negócio que eu gostei bastante? Que eu aprendi uma música uma vez que ela tinha aquele dois cadencial que chama, do tom menor, né? Que você faz um meio diminuto, a um dominante e resolve no acorde menor. Aí no caso, esse segundo cadencial ele resolve sempre num acorde menor. Não, no caso, o segundo cadencial quando ele é diminuto, desculpa, pra não falar besteira. Quando ele é diminuto, ele vai resolver no acorde menor, lá no final. Se ele for só menor, se for só o acorde menor mesmo, ele resolve no maior. Porque tem que dar diferença. Esses 3 acordes dessa sequência, basicamente tem que ser três acordes diferentes. É claro que você pode usar o que você quiser, mas o padrãozinho é você usar 3 acordes diferentes. A não ser que seja pro maior. Agora o menor, pra você dar a diferença mesmo, fica bem dramático mesmo no menor. Aí eu fiquei muito viciado nos 2 acordes que eu acabei descobrindo. O meu diminuto, esse nesse formatinho aqui, ó. Eu acho muito bonito esse som. E esse dominante com a sexta aqui, menor, ou 13ª menor, não é isso? 13ª menor. Bemol. É que a gente fala bemol, né? Menor, maior. É isso, eu acho que esses são 2 que eu mais gosto, assim, que se eu pudesse ficar tipo o dia todo só tocando isso. Bem legal, eu gosto dessa sequência também. Aí você pode ficar brincando, por exemplo, no violão mesmo, fica mudando de casa, aí fica fazendo só isso, segundo cadencial, pra sempre aí. Exatamente. Mas bonito, eu gosto desse acorde, é bonito mesmo isso aí. E foi isso. Muito obrigado, Andrei, de verdade. Foi um episódio muito bom. A gente falou de bastante coisa aqui. Conseguiu juntar as 2 áreas do conhecimento, a física e a música. E foi muito bom ter você aqui com a gente. Poxa, eu agradeço aí o convite, viu? É a primeira vez que eu tô participando de um podcast aqui, aí eu me enrolei muito em muitas coisas assim, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar algumas coisas. Apesar de ter divagado muito, mas é assim mesmo, a primeira vez é sempre difícil mesmo. Hoje foi muito bom, pô, relaxa. É isso. Obrigado, gente, nossa audiência aí. E é isso, eu fico por aqui.